Bom dia, igreja, tudo bem? Mãe, gente, mãe é multitarefas, né? Aí na hora de pregar, a criança escolhe pedir apoio da mãe. Glória a Deus por isso, é uma bênção, é maravilhoso poder cuidar da herança do Senhor aqui nessa terra. Meus irmãos, eu desejo a todos vocês um excelente domingo, um bom dia na presença do Senhor. E nós vamos hoje começar uma série de pregações dentro do relato de Jó, no livro de Jó. E aí todo mundo vai falar assim, meu Deus, você vai falar sobre sofrimento. O livro de Jó não é só sobre sofrimento, né? O livro de Jó, ele é um livro incrivelmente valioso e rico de ensinamentos para nós, para os cristãos. Então, é tanta riqueza, é tão valoroso que não cabe em uma só mensagem. E quando o Senhor tocou no nosso coração de trazer uma mensagem dentro desse livro, eu comecei a estudar, e aí eu falei assim, não vai dar, vai ter que ser algumas pregações, a gente vai ter que fatiar essa mensagem para que não fique muito longa e nem chata e que a gente curta muito a jornada de aprendizado. Amém? Então, sem mais delongas, o título da nossa pregação é Fé Cristã em Meio às Provações. Nós vamos fazer uma reflexão no livro de Jó. Então vamos abrir as nossas Bíblias, porque vai ser importante a gente acompanhar junto aqui o texto bíblico. E hoje nós vamos refletir ali do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 6. Então a gente já vai fazendo a leitura da pregação em cima do texto. Amém? Vamos lá. Hoje nós vamos refletir sobre uma das experiências espirituais mais dramáticas da Bíblia. Jamais vivida por nenhum ser humano na face da terra. Ninguém sofreu tanto quanto Jó, a não ser o próprio Cristo. Logo depois. Então, quando a gente fala de um ser humano como nós, somente Jó teve uma experiência tão dramática. Depois vem Cristo, plenamente homem, mas plenamente Deus, para ser o paradigma de todo o sofrimento. Mas mesmo assim a gente já está falando aí de um Deus. Muitas reflexões sobre o relato de Jó são exploradas no contexto de sofrimento, do seu despojamento total, da sua renúncia, do seu desapego, mediante as mais humilhantes provas que alguém pode passar nessa vida. Mas nessa pregação, nessa série em que nós teremos mensagens acerca desse livro, nós vamos lançar o nosso olhar sobre a história de Jó numa perspectiva da espiritualidade cristã, na perspectiva da fé cristã. A história de Jó nos é um exemplo claro sobre as crises da alma humana na busca por significado e realização. Aqui é uma pregação onde nós daremos enfoque à espiritualidade humana e cristã que manteve o Jó fiel ao Criador e ao seu propósito aqui de vida na terra. Sobretudo, nós falaremos sobre a relação do homem com Deus em meio às complexidades da vida. Então, esse é a seara onde nós vamos aqui estar imerso. A nossa relação com Deus quando a prova vem. A nossa relação com Deus quando o sofrimento nos abate. A nossa relação com Deus em meio às provações. Antes da gente ir direto para o texto bíblico, eu queria te falar um pouquinho sobre o contexto em que Jó viveu. Jó, gente, sabe aqueles sheiks árabes? Aqueles que a gente vê na televisão, que a gente vê nos filmes, que a gente vê no Instagram, aquele povo rico, que não sabe onde coloca dinheiro.
que a medida de dinheiro é inesgotável? Porque naquela época a riqueza dos homens, dos patriarcas, era medida pela quantidade de bens que ele tinha, de animais que ele possuía e seus escravos. Então Jó era este homem rico, era considerado um sheik mesmo, né? Uma espécie de sheik do deserto. E ele vivia ali no lado oriental da Palestina, provavelmente nos tempos de Abraão, Isaque e Jacó. Viveu ali mais ou menos, olha, mais ou menos o tempo em que Jó viveu, e é importante a gente saber desse contexto para a gente entender melhor a vida do homem Jó. Né? Ele viveu ali mais ou menos no 2º milênio antes de Cristo. Esta é a idade aproximada que os estudiosos estimam, entre 2000 a 1000 anos antes de Cristo. E ele viveu cerca de aproximadamente 200 anos, conforme o relato bíblico. Se a gente olhar o capítulo 42 do livro de Jó, a gente vai ver que lá tem uma inferência dizendo que ele viveu mais 140 anos depois de todos os reveses da vida, e ele já tinha vivido aproximadamente 70 anos. Então, os estudiosos aqui falam sobre uma idade aproximada de vida de 200 anos, mais ou menos. O autor desse livro é desconhecido. Esse livro, ele foi escrito ali. Também tudo isso, gente, é o que os estudiosos, né, a maioria, o consenso da tradição, que é a nossa tradição reformada, nos diz que esse livro foi escrito mais ou menos ali entre o Império de Salomão até o exílio na Babilônia. E ele foi escrito porque essa mensagem ela era passada de geração em geração por meio da tradição oral. A maior parte do cânon, né, da primeira parte principalmente do Antigo Testamento, ela foi transmitida por tradição oral. As pessoas falavam da palavra de Deus. Gente, Jó... E o que você quer falar com isso, minha filha? Por que você está dando essa aula de teologia sistemática para nós? Porque eu quero te dizer que não tinha Bíblia. Jó é esse homem que é o que a gente chama de paradigma, que é o nosso referencial para a espiritualidade cristã, e ele não tinha uma Bíblia na mão. Isso é forte, igreja. Porque nós temos a palavra da salvação, a palavra que transforma, que nos lava, que restaura, e a gente não valoriza o estudo da Sagrada Escritura. E eu falo a gente porque eu por muito tempo negligenciei o estudo sério, devocional, disciplinado da palavra de Deus. E este homem tinha uma experiência real, e é isso que nós vamos falar aqui na sequência. Ele conhecia a Deus e ele não tinha uma Bíblia na mão. Isso é lindo. Ele tinha essa convicção e ele não tinha nada a que ele pudesse se apegar a não ser uma vida de experiências real com Deus, de experiências reais com Deus. Então, dado esse contexto inicial, eu queria te convidar, se você puder, abrir a Bíblia, a Sagrada Palavra de Deus, no livro de Jó, e nós vamos começar ali no capítulo 1, dos versos 1 a 5. Eu vou ler um pouco mais rapidinho para a gente conseguir passar a nossa mensagem aqui, a mensagem deste dia. Então vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muita gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava.
Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus, e em seu coração. Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Essa pregação não é uma pregação expositiva. Nós vamos dar um panorama geral de todo o livro de Jó. Se nós fôssemos fazer uma expositiva em cima desse texto, a gente ia passar os 40 minutos que temos só nesse texto, porque aqui tem uma riqueza de detalhes poderosíssima. Mas o objetivo nosso aqui, ao trazer esta parte do texto, é ensinar para a igreja que nós devemos conhecer e confiar em Deus. Esse é o primeiro ensinamento da mensagem de hoje. Nós devemos conhecer e confiar em Deus. Imagine um homem que tinha tudo: família unida, riqueza abundante, saúde perfeita e o respeito da sociedade. Esse homem se chamava Jó. Mas acima de tudo, o que ele possuía, Jó tinha algo que o diferenciava. Ele era íntegro e temente a Deus. Na tradução de Eugene Peterson, lá naquela Bíblia, a Mensagem, Jó é descrito como um homem muito honesto, um homem de palavra. E aqui eu vou parafrasear e vou dizer, fio do bigode, sabe? Crente raiz, totalmente dedicado a Deus, que odiava a maldade. Como eu falei, Jó não tinha a Bíblia na mão. Ele não tinha nenhum referencial de doutrina para ser estudada, para ser consumida, para que ele tivesse essa temência, essa integridade. Jó possuía os atributos do próprio Deus que está presente em mim e você, atributos da criação. Justiça, retidão, integridade, fidelidade, bondade. Jó era realmente convertido. Ele realmente conhecia a Deus, pois só quem conhece e confia em Deus tem esses predicados, estas qualidades. Se somos convertidos, nós devemos andar num caminho de justiça, num caminho de retidão, num caminho de integridade, num caminho de fidelidade a Deus. E nós devemos ser bondosos. Esses são os atributos comunicáveis do nosso Deus. É o que Ele comunica com a gente, é o que está disponível, presente no nosso DNA. Vamos dar uma estudada, vamos lembrar lá da genética. Muitos de nós têm lá o nosso DNA. Está lá, o código genético, os genes estão postos. Só que não tem aquela história que a gente às vezes fala assim, nossa, eu tenho predisposição para isso, predisposição, o meu gene é predisposto para isso, para desenvolver isso, aquilo, outro. Pois é, no nosso DNA, na criação, todos os atributos de Deus estão presentes. Afinal de contas, nós somos criaturas do Criador. Só que o grande problema é que na ruptura, na queda, quando a gente ousou ser igual a Deus, quando a gente ousou querer o lugar de Deus, a gente rompeu a essência do pacto original que Deus tinha para conosco. E aí o que aconteceu? O nosso DNA também foi corrompido. E a gente muitas vezes tende, se a gente não anda neste lugar de busca, de presença, de conhecimento de Deus e de confiança em Deus, nós somos tragados pelo pecado. Nós somos tragados pelo pecado, que é tudo o que desagrada a Deus, tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos faz perder esta confiança no Criador. Se nos esforçarmos para gastarmos nossas vidas na intimidade, no relacionamento com o nosso Deus, esse DNA terá predisposição, mas predisposição para exalar a
identidade do pai em seus filhinhos. Amém? Íntegro e temente a Deus. Isso é forte, igreja. É um alicerce. É como construir uma casa. E muitas vezes, muitos de nós, e amém por isso, porque se estamos nessa condição, nós fomos encontrados por Cristo Jesus. Nós precisamos edificar a nossa casa sobre um alicerce muito sólido. E esse alicerce se chama ser temente a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Estar íntegro. Ser leal a este Deus que nos ama tanto. E que mesmo com todas as nossas transgressões, Ele sempre tem um plano para nos resgatar. De Gênesis e Apocalipse, o plano é cuidar da sua criação na figura dos seus filhos, dos seus herdeiros com Cristo Jesus. Amém, igreja? Fala amém para eu saber que vocês estão aí. Mas vamos falar do coração de Jó? O coração de Jó não estava preso às riquezas, mas ao Senhor. Esse homem, gente, era o sheik do deserto. Lembra disso? Se transporta lá para as Arábias. Imagina uma pessoa abastada, que tinha tudo, mas o coração dele não estava nas riquezas dele. O coração dele estava no Senhor. E a palavra de Deus nos fala que o Senhor tem os olhos fitos no nosso dinheiro, né? Nas nossas bênçãos materiais, nos nossos bens. É isso que Deus fala na palavra dele? Que Ele gosta de olhar para a nossa prosperidade financeira, uma super casa, um super carro, uma conta bancária extremamente favorável. É sobre isso que Deus está olhando para nós. É isso que nós aprendemos. Essa é a doutrina dos cristãos? Não. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso aqui foram palavras que o Senhor diz a Samuel quando ele vai lá escolher o rei depois de Saul. E ele, homem, humano, com os seus olhos voltados para o que está vendo, acha que a escolha era uma, mas o Senhor estava olhando para alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus, que era Davi. Os olhos do Senhor estão sobre o nosso coração. Olha o que diz Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso tesouro, o nosso coração. Olha o que diz Provérbios: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É muito interessante isso, né, meus irmãos? Porque eu acho que se você for escutar todas as pregações, por exemplo, que foram feitas só nesse mês de agosto, os 3 cultos de domingo, as quartas-feiras, os cultos extras que estão acontecendo, os encontros, sempre a gente vai estar neste lugar, que é o lugar de sondar o nosso coração, de olhar qual é a real motivação do nosso coração. E Jó era esse homem íntegro, temente a Deus, e o seu coração estava no Senhor e em nada mais. O primeiro ensinamento dessa mensagem de hoje é que nós devemos conhecer e confiar em Deus. O segundo ensinamento, nós vamos falar aqui que é na prova que nós vamos ter a nossa essência revelada. É na prova, no sofrimento, que nós vamos ser testados na nossa fé, que nós vamos ser testados na nossa confiança, que nós vamos ser testados no nosso conhecimento sobre Deus. Vamos
A gente vai ler aqui Jó a partir do verso 6. Olha só. Antes, lá no céu, uma conversa mudou o rumo da história de Jó. A gente falou que ele era rico, próspero, tinha tudo. Aos olhos humanos seria o benchmark para nós, que era o cara extremamente abençoado. Só que houve uma conversa lá no céu entre Satanás, e eu vou trocar esse nome durante toda a pregação, quando for necessário mencionar, pelo opressor, pelo opositor, onde ele desafiou a fidelidade de Jó, insinuando que a sua fé só existia por causa das bênçãos recebidas. Pega essa, meu irmão. Deus, conhecendo o coração do seu servo, permitiu que ele fosse provado, não para destruí-lo, mas para revelar a essência de uma verdadeira fé. Então agora vai chegar a parte do texto em que nós vamos observar isso. Satanás instigando a Deus sobre o coração de Jó. Mas Deus fala: pode ir lá, porque esse tem um coração firme nos meus desígnios, nos meus propósitos. E o álibi de Satanás é dizer que a humanidade, ela gosta de troca, de recompensa. E que tudo que a gente, se a gente está na bênção, se a gente está bem, a gente está louvando a Deus. Agora, quando tudo parece dizer não, a gente esquece que esse Deus existe ou a gente deixa ele em último plano. Então vamos ler o livro aqui a partir do verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos lá para o capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus, essa é outra conversa entre o Senhor e o opositor acontece, lá no capítulo 2, a partir dos versos 1 até o 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Meus irmãos, aqui pregação é isso, é repetição contínua. Toda vida que a Bíblia repete o mesmo texto praticamente, Deus está querendo falar com a gente. Então vocês veem que a mesma conversa é semelhante, ele repete, ele faz o reforço de que Jó é íntegro, de que Jó é temente, de que
Ele pode ir lá, pode intentar contra ele, mas que ele não vai resvalar, que ele não vai cair, que ele vai permanecer de pé, porque ele realmente conhece o Criador e confia no Pai. Satanás é incapaz de lutar contra Deus. Ele é criatura de Deus também, só que uma criatura caída. Ele não tem condição de lutar contra o Onipotente. Mas ele se empenhou em frustrar o empreendimento de Deus, a criação. Como tentador, ele procura afastar os seres humanos de Deus, e como acusador, o objetivo dele é afastar Deus dos seres humanos. Seu propósito é totalmente destrutivo: matar, roubar e destruir. Matar, roubar, é isso, gente? Deu um bug aqui. Matar, roubar e destruir. E provocar a ruptura entre Deus e os seres humanos. Causar uma inimizade que não possibilita a nossa reconciliação com Deus. Mas glória a Deus, porque Deus é maravilhoso e nos enviou o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus, porque senão, com certeza, a ira de Deus estaria sobre nós. No caso de Jó, para o opositor, a experiência religiosa de um homem não pode ser explicada sem que haja um desejo de recompensa oculto nas suas motivações. Para ele, para Satanás, o nosso opositor, o grande opressor, o homem sempre se aproxima de Deus por causa das vantagens, do bem que essa relação proporciona. E, se uma vez retiradas essas vantagens, não sobra nenhuma motivação para que a gente busque a Deus. E aí a pergunta que nos vem e a grande reflexão: será que Satanás está certo? Será que Satanás está certo se realmente nós temos essa relação individualista, utilitarista? E eu vou até dizer secularizada, porque isso é coisa dos tempos em que vivemos. O carro-chefe das relações humanas, gente, é o utilitarismo. Eu te dou daí que tu me dá de cá. Eu vou te abençoar e tu me abençoa. Eu te amo e aí você me ama. Parece que a gente vive a teologia da recompensa, da retribuição, sabe? A teologia da barganha. Vocês já viram isso por aí, né? Tipo, dá isso que você vai receber isso. Olha, se você fizer isso, vai dar um dízimo maravilhoso. Todas as bênçãos do céu serão sobre a tua casa. Essa é a teologia da barganha. A famosa teologia da prosperidade. Você vai ser próspero se você começar a olhar para Deus com esse olhar, com essa visão, com essa cosmovisão. Mas aí a pergunta é: será que Satanás tem razão? A gente é desse povo que gosta da troca? Me dá daqui que eu te dou de lá? Sim e não. Sim e não. Depende do território em que Satanás vai pisar. Se ele está pisando num território onde as pessoas estão em Cristo, muito dificilmente ele vai conseguir obter êxito. Agora, se ele estiver pisando em um território onde as pessoas não estão em Cristo, e eu estou falando sobre estar em Cristo ou sobre não estar em Cristo, porque eu não estou falando sobre religião. Porque tem católicos que estarão conosco no grande dia, para aqueles que serão salvos. Eu creio. As pessoas que creem em Jesus Cristo, que creem no Evangelho, que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, e esperam o grande dia. Mas elas estão numa doutrina exata, correta, autoritativa, balizada, com limites. Aqui. O que está fora disso é a procedência do maligno. Aqui. Com uma interpretação correta, adequada, responsável. Por isso que é tão importante uma igreja que realmente ensina seu povo a ler, a refletir e até a pregar a palavra de Deus.
Os motivos que devem nos levar a buscar a Deus devem ser puros e sinceros. Nós devemos servir a Deus e amá-lo somente pelo que Ele é. Mas Ana, me explica qual é o problema do sofrimento? Por que esse Deus tão poderoso, tão bom, que tem todas as coisas, por que Ele permite que alguém sofra? Eu não sei, meu irmão. A melhor resposta que eu posso te dar é: eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus é bom. O que eu sei é que Deus é misericordioso. O que eu sei é como diz nesta mesma palavra em Jó lá na frente: eu não posso desprezar a disciplina do Senhor. Eu não posso desprezar a disciplina do Todo-Poderoso. Aquele que fere também cura. Aquele que fere também restaura. E não existe outro lugar aonde a gente encontre isso. Ei, eu já fui lá do mundão. Eu já estive mergulhada, igual um porquinho assim, ó, na lama. Sabe? Quem já viu porco? Sabe como ele fica? Ele fica se mexendo assim na lama, se lambuzando toda. É a alegria da vida dele ficar ali na perdição. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Ai, você está dizendo que nós somos o referencial máximo da humanidade, da criação. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu sou pecadora e que eu me arrependo todos os dias dos meus pecados. É só isso que eu quero dizer para vocês. Porque a coisa mais verdadeira que eu sei é que eu posso errar, que eu posso pecar. Mas a coisa mais verdadeira hoje é a convicção. O meu nível de consciência é elevado ao ponto de saber que eu preciso me arrepender todos os dias. E sem esse arrependimento, a palavra do Senhor não vai brotar no nosso coração. Sem esse coração, com essa terra fértil, semeada, preparada, que nasce num coração arrependido, contrito, íntegro e temente a Deus, a palavra não vai germinar, não há transformação, não há conversão. Meus irmãos, esse amor desinteressado, essa vontade de servir a Deus só porque Ele é poderoso, soberano, é o nosso Pai maravilhoso. E tem até outra pregação nossa aí, a última que a gente fez sobre identidade, se a gente tem problema com paternidade, com maternidade, com esse amor que deve ser gerado desde o ventre materno, muito provavelmente a gente vai ter muita confusão na cabeça e a gente vai ter uma dificuldade de entender o amor de Deus. E nós precisamos reconhecer essa identidade antes de tudo. Filhos do Pai, co-herdeiros com Cristo Jesus. Esse amor desinteressado nos leva a um relacionamento espiritual profundo, íntimo e pessoal com Deus. Esse amor nos leva a um processo de desnudamento das nossas motivações e sentimentos mais secretos. Esse amor, essa comunhão, essa intimidade ajusta a nossa lente. Ajusta a lente pela qual nós enxergamos esse mundo. Ajusta a nossa cosmovisão. Falamos também sobre isso nessa pregação, sobre identidade. Eu acho que já tem um corte, eu não sei. Cosmovisão, gente, é como a gente enxerga o mundo, a visão do cosmo, a visão do mundo. Como a gente enxerga. E ela explica muita coisa. Inclusive, ela nos traz compaixão pelo outro. Porque, às vezes, a forma como o seu Alexandre enxerga o mundo não é a que eu enxergo. Mas quando a gente está com essa lente ajustada, a gente olha com os olhos de Cristo. E aí nós temos o mesmo olhar, nós somos levados a deixar de sermos indivíduos, individualistas, utilitaristas, que só querem receber para mim, eu sou o centro do mundo, eu sou o tal, ou eu sou o coitadinho. E nós passamos a ser pessoas, seres da criação, filhos do Rei. E ser pessoa significa dizer que nós fazemos parte desta comunhão. Que comunhão você está falando, Ana?
Eu estou falando da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, que existem em 3 pessoas diferentes, mas são um só Deus. Eles coexistem eternamente, de eternidade em eternidade, vivendo esse amor mutual, esse amor que é quase um pacto de amor, de comunhão. E a Trindade é o nosso paradigma, a nossa referência, paradigma, referência, Trindade. É esse amor, essa comunhão do Pai. E nessa comunhão do Pai, nós somos forjados como pessoas e não como indivíduos. Alguém tem alguma dúvida disso? Pode levantar a mão, não tem problema não. Eu tenho dúvida disso. Gente, é na comunhão que nós somos forjados como filhos de Deus. Não adianta, às vezes eu escuto assim, eu fico maluca da vida, mas você tem que respeitar a cosmovisão do outro. Porque às vezes ele está num momento em que ele se afastou tanto da palavra, ele se afastou tanto da presença de Deus, que a cosmovisão dele está completamente alterada. E a única coisa que me resta é orar para que o Senhor mande seus anjos ministradores, para que essas pessoas possam voltar a se relacionar com o Pai. Porque muitas vezes eu encontro pessoas que falam assim: eu estou passando por uma luta muito grande, então eu vou ficar em casa, que é melhor. Porque aqui em casa, né, eu fico quietinha, é meu momento, eu fico quietinha, e aí não acontece nada. Eu não estou dizendo que muitas vezes a gente precisa de quietude, mas esse lugar de quietude tem que estar totalmente ungido pela presença de Deus. Tem que estar totalmente embalado por oração, por louvor, por adoração. Eu estou vendo aqui minha irmãzona Renatinha aqui. Essa menina, nesse processo todo de luta contra o câncer, ela nunca faltou uma escala. Ela nunca deixou de servir. Ela esteve aqui, todas, e está. Sexta-feira ela estava aqui na vigília, ela pensa que eu não sei. Ela estava meio para lá, meio para cá, mas estava aqui, de pé, adorando o Senhor. Nós só somos forjados como pessoa na comunhão. Não tem como praticar o evangelho fora da comunhão. Não existe ser fora da comunhão. A gente vai ver nas próximas pregações que a gente vai falar, a gente vai explorar um pouco mais sobre isso, sobre a comunhão de Jó com os seus amigos que o amavam realmente, mas que chegaram com a cosmovisão errada e começaram a provocar Jó, querendo que o cara confessasse um pecado que ele não tinha. Mas Jó, com todo o seu amor, permaneceu, porque a cosmovisão de Jó era completamente ajustada às lentes de Deus. E é isso que eu oro, meus irmãos, nesta manhã, nesta pregação. Se vocês puderem receber alguma coisa da parte de Deus, eu acho que esse é o maior ensinamento: ajustar essa lente, começar a olhar com os olhos do Pai. Porque se a gente começa a enxergar com as lentes de Deus, a gente vai começar a enxergar o outro de uma forma completamente diferente. E o outro, eu estou me referindo, não é ao terceiro, não, é ao próximo, aquele que está dentro da sua casa. É o seu esposo, sua esposa, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos. Lembrem-se, Satanás, ele vai aproveitar essa nossa característica de ser caído, pecador, e vai deitar e rolar nisso. E isso vai estar atrelado àquelas pessoas individualistas, que só pensam em si, egoístas, que não são generosas. É complicado. E a última e derradeiro ensinamento aqui desse trecho, nós vamos ler aqui o Jó 1, do versículo 13 ao 22. Quando começa... Eu vou brincar aqui, tá? Pra gente descontrair. Essa mensagem, ela mexe... Se mexeu comigo, imagina com você. Nem consegui dormir direito. Agora vai começar o fogo. Quem já passou pelo fogo? Agora vai começar o fogo. Olha só. Diz assim a perícope desse texto: Jó perde os filhos e as riquezas. Verso de 13.
Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos, os levaram embora, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Jó então se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. De repente tudo desmoronou. Em um só dia, Jó perdeu seus bens, seus servos e pior, todos os seus filhos. A tragédia parecia insuportável. Mas Jó, em meio às cinzas da dor, declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que fé é essa capaz de adorar a Deus em meio ao luto? Não é porque Jó sofreu que ele é importante para nós. Sua importância se dá porque ele era um homem como nós. E ele sofreu em todas as áreas vitais da vida: saúde, família, bens materiais, relações afetivas. Meus irmãos, este homem realmente é um paradigma de espiritualidade para nós. Ele é um referencial. Então, uma dica de $1 milhão. Estou brincando aqui, né? Uma dica extremamente valiosa. Está passando pela prova? Está nesse fogo? Chegou uma notícia ruim, quando dá 5 minutos chega outra, e mais outra, e mais outra. Não dá tempo nem você respirar, chega outra. Aqui, ó, Deus deixou a instrução para nós. Está tudo escrito aqui. Mas ele viveu em outra época, em outro contexto, em outra história. Todas as aplicações necessárias estão aqui, mesmo nos tempos de hoje. Sabe o que é mais interessante? É que assim, vamos olhar um pouquinho para nós aqui, nós seres humanos aqui dessa época, desse tempo. Sabe o que realmente nos perturba? Não é o sofrimento em si, é o sofrimento imerecido. É ou não é? A gente fica indignada quando a gente está sofrendo e a gente fala assim: mas meu Deus, eu não mereço. Só que tem 2 coisas. Às vezes a gente não tem o poder de julgar se a gente merece ou não merece. E às vezes é necessário que esse sofrimento aconteça. Porque nós estamos sendo transformados à imagem do seu Filho, à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. E muitas vezes é necessário sofrimento. Sofrimento é tudo aquilo que causa dor. Veja, quando a gente era pequeno, lembra que a gente era disciplinado? Fazia alguma coisa que estava totalmente fora dos padrões de ética e conduta moral daquele momento que a gente estava vivendo, e a gente era disciplinado. Só que essa disciplina, ela não causava um sofrimento grande na gente, porque a gente sabia assim, errei, eu vou ser punido. Falhei, eu vou ser punido.
Só que quando a gente cresce, a gente descobre que inevitavelmente, às vezes até quando a gente está acertando quase 100%, a gente também vai sofrer. E sabe por que a gente sofre? Eu desconfio, só desconfio. Porque a gente caiu, gente. A gente corrompeu o plano perfeito de Deus. A gente era para estar lá no Éden, maravilhosos, comendo todas as frutas maravilhosas, nadando nos rios com o sol, não tem coisa linda, maravilhosa. Eu imagino que a gente nem sabe o que é isso. Não dá para provar dessa porção. Mas nós temos um Cristo que morre na cruz e o seu sangue nos lava, restaura a nossa comunhão com Deus, e nós vivemos todos os dias esperando o grande dia e que nós estaremos de novo dentro desta comunhão. Tudo aponta para Cristo. Esse relato de Jó, já estou terminando. O relato de Jó é um manual de instrução para nós, para a nossa espiritualidade, para que nós fortaleçamos a nossa fé. Ele não é um manual para dizer por que eu sofro, qual é o significado do sofrimento, como eu posso viver para evitar o sofrimento. O sofrimento é um mistério de Deus. Jó respeita este mistério. Nós precisamos entender isso, que o sofrimento é um mistério. Segundo o comentário de Eugene Peterson, no processo de encarar, questionar e respeitar o sofrimento, vou repetir mais uma vez. No processo de encarar, questionar e respeitar o sofrimento, Jó se descobre dentro de um mistério ainda maior, o mistério de Deus. Talvez o maior mistério no sofrimento é como ele pode levar o ser humano à presença de Deus num estado de adoração. Tomado de surpresa, de amor, de louvor, tomado de fé e de uma verdadeira confiança em Deus. Esse é o maior mistério do sofrimento. Nos levar ao lugar de verdadeira adoração. Só que para a gente adorar, a gente precisa confiar. A espiritualidade, gente, é um modo de viver que se expressa na nossa vida prática. Por isso que é tão desafiador ser um crente. Porque a gente não está vivendo só entre os crentes raízes, aqueles que seguem a doutrina. Pense numa coisa maravilhosa viver com Getúlio e com a Flávia. Vou declarar meu amor por eles publicamente. Essa família me ensina a ser um crente de verdade. Pensa que presente é ter esse maridão maravilhoso. Foi ele que me apresentou a Jesus. Como é que eu posso ficar com raiva quando ele deixa o banheiro todo molhado? Quando ele deixa a toalha molhada do lado que eu durmo. Ele é maravilhoso. Então essas pequenas coisas são: eu tiro a toalha, eu ponho, eu limpo, eu te amo. É isso. Por quê? Porque eu amo Jesus. Se Jesus me deu o Júnior, ele é meu parceiro nessa vida até o Senhor me levar. Em nome de Jesus, Satanás não vai atacar minha casa nunca. E nem a sua. E nem a sua. Você vai deixar Satanás atacar sua casa, sua família, seu casamento? Porque você individualiza, porque só está pensando em você. Eu quero ser feliz, porque você não me deixa feliz. Quem te faz feliz é Cristo. É Cristo que te lava, que te purifica, que muda a tua lente e te faz enxergar o outro. Você começa a amar até o defeito.
A espiritualidade cristã é uma experiência comunitária, ela é pessoal, ela é guiada pelo Espírito Santo, fundamentada na palavra, quando a gente está seguindo Jesus. Aprenda isso. Fé é experiência com Deus, é comunhão com os irmãos, cheios, entronizados pelo Espírito Santo de Deus, munidos da palavra e seguindo a Cristo. Olha para a cruz. Para concluir, ontem, por exemplo, eu vi isso que eu vou falar aqui. A espiritualidade cristã é o relacionamento vivo e contínuo com Deus, que transforma os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes e ações, refletindo a vida de Cristo no dia a dia. Quem estava aqui ontem à tarde, quando a gente fez... Tem poucos aqui, né? Vou contar para vocês o que aconteceu ontem. Ontem, alguns irmãos da igreja... Isso foi divulgado nos bastidores, então... Se você não veio ou não soube, é porque provavelmente você não estava nessa comunhão da igreja, né? Porque foi amplamente divulgado a festa que nós fizemos para o Paulo e para a Camila. Para quem não sabe, a igreja ela está vivendo e comemorando o milagre da gestação da Camis, né? Da pastora Camila. E ontem foi a coisa mais linda do mundo de ver essa igreja. Parecia o dia do Junta Panelas aqui, lotada, todo mundo na comunhão, para poder doar amor para o Paulinho e para a Camila. A gente fez um chá de bebê para eles. Deu fraldinha, deu as coisinhas que eles vão precisar. Mas vamos esquecer essa parte material? Vamos pensar aqui na comunhão. Eu vi Cristo rodando ali, andando entre nós, o Espírito Santo rodando, porque essas coisas, elas estão se perdendo. E quando a gente vê essa manifestação poderosa do Espírito Santo, nessa comunhão, é algo lindo e que merece o nosso olhar. E eu vi lá a emoção dos pastores, e o mais lindo de ver é quando eles vão pegar o microfone para falar, ao invés deles falarem, vocês amam a gente, tal, não, eles só começam a enaltecer o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por esta comunhão. Isso aqui é retribuição do Senhor, faz parte do meu milagre, do meu processo. Porque há 7 anos atrás, ela pediu esse filho, que veio foi um câncer. Só que esse filho foi gerado na comunhão da igreja. Porque, como ela mesma falou, eu estou parafraseando a pastora Camila, ela começou a orar, e os irmãos entraram nessa corrente de oração. Nós sabíamos que eles queriam gestar, que eles queriam ter um filho. O Paulinho é alucinado para ter uma criança. Ele ama as crianças da igreja e queria ter a dele. E essa criança foi gerada pela igreja, no meio das orações. E nós estávamos ontem contemplando as maravilhas do Criador, que é capaz de mudar, de fazer o que a gente achava que não era possível, porque alguém que recebe o tratamento de quimioterapia praticamente tem uma paralisação, a pessoa não vai conseguir gestar. É o que a gente sabe, não é verdade? Não é o que a gente vê? Só que aconteceu um milagre. E em nome de Jesus, o João estará aí cheio de saúde, e se, como a Camila mais uma vez falou, será um instrumento de Deus aqui na terra. É sobre isso, meus irmãos. E eu poderia aqui falar, mas eu queria que a gente ficasse de pé, porque eu gostaria de orar com você. Nós poderíamos falar aqui inúmeros casos, testemunhos e situações, né? Minha amiga Renatinha, que está ali, desse processo de sofrimento, né? De dor, de nos levar para esse lugar de desnudamento mesmo, de nos esvaziarmos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e a gente descobre o sentido da vida. E para aqueles que amam a Deus,
eles descobrem que o sentido da vida é somente louvar e adorá-lo, e servi-lo e amá-lo, sem pensar na retribuição, na troca. Não é um Deus de barganha, não é um Deus em que eu vou ser bonzinho e então eu vou seguir retamente todas as coisas para que eu ganhe bênçãos. Não, não é sobre isso. É sobre um Deus eterno, um Deus que nossa mente humana é incapaz de compreender. Nós não somos capazes de compreender. Oh Jesus, nesta manhã, nesta hora, Pai, vem com o teu o fogo consumidor, o teu Santo Espírito, sopra, Senhor, no coração do teu povo, Pai. Converte o nosso coração somente a Ti. Que tudo que foi ministrado nesta manhã, nesta hora, que fique no coração dos meus irmãos e no meu coração somente o que edifica o reino de Deus. Aquilo que foi espírito de confusão, de contenda, que discórdia, que saia em nome de Jesus. E que permaneça somente a palavra de transformação e de revelação. Oh Jesus, obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Se tem algum irmão aqui que tem passado por provas absurdas, provas que você fala, o que é isso, Deus? Coloca o teu olhar na cruz de Cristo. Volta o teu olhar para a cruz de Cristo. Pois o nosso Deus sabe de todas as coisas. E pede que Ele te instrua, que Ele me instrua com sabedoria sobre como estar de pé, como andar, por onde caminhar. Que Ele coloque uma luz muito alta para que nós enxerguemos o caminho por onde devemos andar. Eu queria chamar o pastor Júnior aqui para ele finalizar orando pela igreja. Aleluia. Aleluia, no mesmo espírito de oração, de adoração, de contrição, que essa palavra traga vida aos corações, traga arrependimento, traga convencimento. Senhor Deus amado, eu oro, Senhor Deus amado, por maturidade cristã, Pai. Precisamos, Deus amado, ser cristãos maduros, Pai, que entendem, Pai, que o que a Tua palavra diz é suficiente, que entende que a cruz de Cristo é suficiente. Tira-nos, Deus amado, desse evangelho raso, desse falso evangelho utilitarista, de barganha, de menino, Pai. Precisamos, Pai, ser homens e mulheres fortes, Pai, que entendem, Pai, que sofrer faz parte da vida, como ser abençoado também faz parte da vida. E Deus deu, Deus tirou, e louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos é o Senhor, nós queremos é Cristo em nós, glorificado, Pai. Tira, Senhor Deus amado, essa lista de pedidos, Pai. Tira, Senhor Deus amado, esse coração, Senhor Deus amado, que só se prostra quando o vento é favorável. Nos ajuda, Deus amado, a aprender com Jó, Pai, a andar de joelhos curvados, porque em Deus é, Pai, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é santo, e a Tua santidade, Senhor Deus amado, precisa confrontar-nos, Pai. A Tua santidade precisa, Senhor Deus amado, rasgar-nos, e Senhor, e nós efetivamente viver em graça, porque se entendermos o nível de santidade de Deus, Pai, tudo o que temos é lucro, porque merecíamos a condenação eterna, e o Senhor enviou o seu santo Filho para morrer por nós, Pai, levando uma culpa, um jugo que não era dele, Pai.
Leva-nos, Deus amado, a um nível de maturidade, Pai, porque existem muitos irmãos fracos, imaturos e precisarão de nós, porque nós já estivemos nesse lugar, Pai. Fortalece-nos, Pai. Nos ajuda, Deus, a olhar com o olhar de Cristo, um olhar de amor, de serviço, Pai, de devoção à igreja de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso e Santo, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, perfeito em sacrifício, que a comunhão do Santo Espírito de Deus, aquele que nos permite andar em comunhão com Deus e com os irmãos, sejam com a tua casa, com a tua família, vão na paz, excelente domingo em nome de Jesus.